Boa noite. Boa noite. R$370 mil em dinheiro vivo na casa de uma auditora da Receita Federal. Mércia Trajano é suspeita de receber propina para livrar uma empresa de multa milionária. A Dersa vai à justiça contra Paulo Preto por desvio de dinheiro no Rodoanel. O ex-diretor da estatal paulista é investigado por corrupção durante governos tucanos. Temer se reúne com líderes da China, Rússia, Índia e África do Sul. O encontro de cúpula do BRICS faz um balanço do bloco e planeja ações futuras. Menos da metade dos carros roubados ou furtados voltam para os seus donos. A venda de peças em desmanches e as fraudes com documentação desafiam a polícia. O mais longo eclipse lunar do século mobiliza astrônomos amadores em todo o país. O Parque Ibirapuera vira observatório para admirar a lua de sangue, um fenômeno raro. E na série Cara de São Paulo, a vida e a obra do cartunista Paulo Caruso. Ele fala da carreira de sucesso e da profunda ligação com o bairro da Vila Madalena. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Nesta sexta, tem festa de rodeio no Todo Seu. E é claro que ninguém vai ficar parado. No palco, tem os sucessos da dupla Maicon e Vinícius. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei a sua amiga e ela veio me contar. E ainda a gente mergulha na cultura desse evento que agita o interior. Como são as provas? Por que fazem sucesso? E o tratamento dos animais, como é feito? Tudo isso você descobre aqui. Todo Seu é nessa sexta, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando, vem. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Nos últimos 10 anos, o estado de São Paulo registrou mais de 2 milhões de carros furtados ou roubados. Desse total, só cerca de 40% foi recuperado pela polícia. Nossa reportagem foi descobrir o que acontece com os outros 60% dos carros desaparecidos. Olhando assim, qual das duas portas é genuína de fábrica? Você seria capaz de identificar qual é possivelmente fruto de crime? A grande maioria dos consumidores não tem como conhecer esse tipo de golpe, não. As duas são da mesma marca, da mesma cor, só que uma custou cerca de R$4 mil, enquanto a falsa sai por menos da metade desse valor. Dentro dessa porta, se vocês conseguem verificar, aí tem pedaço de vidro. Realmente não há dúvida que é uma peça muito provável proveniente de furto ou roubo, porque foi destruído o vidro exatamente pela numeração do chassi, que com certeza ia ajudar na identificação do carro que cedeu esse tipo de peça. Não tem mágica, diz o especialista. O preço só é baixo porque o produto é clandestino, ou seja, não recolhe impostos e, dependendo da peça, pode afetar a segurança de quem usa.
No caso, para parecer nova, a porta passou pelo chamado banho de imersão, que imita a tinta KTL, usada nas fábricas de peças. Em um tempo muito curto, ela vai estourar ferrugem na peça inteira, porque nesse banho de imersão, banho químico, é retirado todo o fundo dessa peça, ela fica na lata pura, ela é pintada com um fundo que é conhecido como preto vinílico, ele vai imitar o fundo KTL, que é o fundo genuíno, anticorrosivo, vai imitar, mas não tem a mesma propriedade, não consegue proteger a peça. Casos assim estão por trás de números assustadores. Em 10 anos, São Paulo teve mais de 2 milhões de veículos roubados ou furtados. As informações oficiais mostram que, desse total, cerca de 40% deles foram recuperados. Mas e os outros 60%? É como se num passe de mágica eles tivessem desaparecido, sumido, sem deixar qualquer vestígio. Mas afinal, onde foram parar mais de 1.200.000 carros? O delegado diz que, em média, 10% é golpe do próprio dono do veículo, que quer receber a indenização do seguro e some com o carro. Os outros 50% são fraudes que teriam as seguradoras envolvidas. No começo do mês, uma CPI no Rio Grande do Sul apontou o envolvimento de 8 empresas de seguro em supostos golpes com peças de segunda mão. O delegado do DEIC de São Paulo explica que a investigação aponta, em geral, 2 tipos de fraudes. O primeiro, quando um carro sofre um acidente, é classificado como perda total. A seguradora ressarce o consumidor, mas revende a sucata com o documento. Criminosos esquentam o veículo. Em outras palavras, roubam um carro idêntico que, com placas e outros números de identificação trocados, passa a rodar com o documento do carro acidentado. Para o delegado, só é possível por uma brecha na lei. Toda vez que as seguradoras indenizarem integralmente um veículo ao segurado, pós-acidente de trânsito, por exemplo, que elas não possam mais vender esse veículo com documentação, que elas só possam vender esse bem como sucata. A segunda fraude é o roubo de carros para desmonte de peças, especialmente aquelas sem identificação, que voltam ao mercado com preços bem mais em conta, como a porta do início da reportagem. Como essas portas não possuem identificação que me permita saber de onde elas vieram, qual é o seu passado, eu não tenho como dizer, essas portas são efetivamente de veículos roubados ou furtados. Portanto, eu não posso simplesmente fechar esse desmanche. Para o país, os crimes representam 600 milhões de reais a menos só em tributos. Isso representa cerca de 15% a 20% do total das peças ilegais à venda no Brasil hoje. Os outros 80% são as peças chinesas, falsificadas e contrabandeadas. Denúncias já mostradas pelo Jornal da Gazeta indicam que oficinas compram essas peças para baratear custo de conserto sem que o consumidor saiba. E que as próprias seguradoras incentivam as oficinas a recorrer a esse tipo de peça também em busca de lucro maior. Peças de segunda mão podem ser vendidas somente com nota fiscal, etiqueta de rastreabilidade que indica a origem e na cor genuína. A Polícia Federal apreendeu, na 10ª fase da Operação Zelotes, R$373 mil em dinheiro vivo. A quantia estava na casa da ex-conselheira do CARF e auditora fiscal Mércia Trajano. Ela é suspeita de ter recebido propina para favorecer uma empresa da Grande São Paulo em um julgamento no Conselho. Para a Polícia Federal, o dinheiro em notas de 100, 50 e 20 reais pode ser parte do pagamento que a ex-conselheira teria recebido para votar a favor da Paranapanema, siderúrgica de Santo André, no ABC Paulista, investigada na Operação Zelotes. A empresa é suspeita de ter corrompido agentes públicos e privados para manipular o julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e assim evitar o pagamento de impostos que, somados às multas, chegam a 650 milhões de reais. Mércia Trajano foi presidente da turma que julgou a Paranapanema no CARF e votou a favor da empresa. E-mails interceptados na investigação revelam conversas dela com o advogado Vladimir Espíndola e a então conselheira do CARF, Megan Saque Rodrigues. Segundo as investigações, eles tinham ligação com a empresa Cadunas Consultoria, que teria recebido R$2.200.000 da siderúrgica paulista para atuar no conselho a favor da empresa.
O então presidente da Caduna, o economista e ex-diretor da Fiesp, Roberto Janete da Fonseca, também foi alvo da operação de ontem. Ele era um dos coordenadores da campanha do candidato João Dória do PSDB ao governo de São Paulo e pediu afastamento, alegando que vai se dedicar à sua defesa. A Operação Zelotes foi deflagrada em 2015. O esquema ilegal teria causado prejuízo de 19 bilhões de reais aos cofres públicos. O procurador Frederico Paiva disse que a 10ª fase da operação, realizada ontem, deve ser a última etapa de investigações sobre corrupção e desvios no CARF do Ministério da Fazenda. A Zelotes resultou em 20 denúncias. Entre os investigados estão o ex-presidente Lula e um dos filhos do petista Luiz Cláudio Lula da Silva. A Dersa entrou na justiça contra o ex-diretor Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Ele é suspeito de ter desviado cerca de R$375 mil de um programa de reassentamento de famílias no trecho sul do Rodoanel. A estatal paulista propôs a ação de improbidade administrativa cerca de uma semana depois que o Ministério Público mandou um ofício alertando que a empresa poderia ser enquadrada como corresponsável numa possível ação movida pela promotoria. A Dersa afirmou que seu departamento jurídico já havia determinado o ingresso da ação antes, mas que a nova diretoria pediu algumas adequações na petição inicial. O suposto esquema liderado por Paulo Preto desviou o valor de 6 moradias e auxílios mudança, que foram concedidos indevidamente a pessoas ligadas a ele. O ex-diretor da Dersa também responde criminalmente por formação de quadrilha, inserção de dados falsos em sistema público e peculato. A Justiça de São Paulo homologou um acordo entre o Ministério Público Estadual, a Prefeitura e a Odebrecht, em que a empreiteira vai devolver R$60 mil aos cofres públicos por ter feito uma doação ilegal de campanha a um ex-vereador do PT paulistano. O acordo homologado diz respeito a uma doação ilegal via Caixa 2 feita pela Odebrecht ao vereador Francisco Chagas do PT. Ele é acusado de ter recebido R$30 mil da Odebrecht na campanha de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado federal, sem ser eleito. O vereador está sendo processado por improbidade administrativa. A Odebrecht se comprometeu a pagar R$30 mil em multas pela doação ilegal, além de devolver os R$30 mil que teriam saído de um contrato da empreiteira com a prefeitura. Nesse acordo para lá de camarada, o Ministério Público e a Justiça aceitaram o prazo de 22 anos para que a milionária Odebrecht quite a dívida de R$60 mil. Você não ouviu errado. O Ministério Público e a Prefeitura, com aval da Justiça, aceitaram o pagamento de R$60 mil da Odebrecht em 22 anos. Faça as contas, dá R$ 227,27 por mês para uma empresa que corrompeu Deus e o mundo para ganhar muito dinheiro. Usou bilhões do seu lucro para comprar favores dos políticos de todos os partidos que chegaram ao poder. Negócios da China não acontecem só na China. Relatório da Controladoria Geral do município mostra que uma mudança de prédio da autarquia hospitalar municipal resultou em um prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. A intenção da Prefeitura de São Paulo era unir num único imóvel 2 serviços, a Autarquia Hospitalar Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde, que funcionavam em prédios diferentes, e assim poderia economizar com o aluguel. Mas a mudança até agora ocorreu de forma parcial. Só a autarquia foi transferida para o edifício na Avenida Paulista. Antes ela ficava neste prédio, na Rua Frei Caneca, e o valor do aluguel era de R$330 mil por mês. Já a Secretaria de Saúde permanece na Rua General Jardim, na Vila Buarque, na região de Santa Cecília. Com isso, a autarquia está arcando com o valor total do aluguel, que agora é de R$450 mil. A situação chamou a atenção da Controladoria Geral do município, que analisou os contratos de locação e apontou que, ao invés de economizar, houve prejuízos aos cofres públicos de R$1.300.000, podendo chegar a 5 milhões caso algumas medidas não sejam adotadas. Um trabalho de auditoria resultou em várias constatações. Entre elas, a ausência de justificativa para a contratação direta do imóvel, que dispensou a licitação.
e o pagamento antecipado de aluguéis antes mesmo dos órgãos se mudarem para o novo endereço. Ainda segundo o relatório da Controladoria, a Secretaria Municipal de Saúde faria a mudança para o prédio aqui na Avenida Paulista entre março e julho deste ano, o que ainda não aconteceu. Para a equipe de auditores, ainda restam dúvidas se essa transferência de fato vai acontecer. É que a própria secretaria constatou que falta espaço para abrigar pelo menos 130 servidores aqui no novo prédio. O ministro Dias Toffoli, que está à frente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje a execução de uma condenação bilionária contra a Petrobras. O Tribunal Superior do Trabalho havia condenado a estatal a pagar cerca de 17 bilhões de reais a milhares de funcionários que moveram ações individuais e coletivas contra a política de salários da empresa. A Petrobras entrou com uma liminar pedindo a suspensão da execução, pois teria que fazer o pagamento imediato de 900 milhões de reais, o que causaria danos irreparáveis à estatal. Toffoli acolheu o pedido, mas a decisão tem caráter provisório. Agora a matéria deve ser deliberada pelos ministros do STF depois do recesso. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu por 8 anos os direitos políticos do ex-governador Antony Garotinho. Ainda cabe recurso. A suspensão dos direitos políticos é devida ao desvio de 243 milhões de reais da Secretaria Estadual da Saúde entre 2005 e 2006, quando a mulher dele, Rosinha Garotinho, era governadora do estado. Garotinho tem que pagar 2 milhões de reais por danos morais e multa de 500 mil reais. O ex-governador, que é pré-candidato ao governo do Rio pelo PRP, deve ter o nome incluído no Cadastro Nacional de Condenados por ato de improbidade administrativa e por ato que implique inegibilidade. Segundo a defesa de Garotinho, a medida não impede que ele seja candidato, porque não houve condenação por enriquecimento ilícito. Os advogados alegam cerceamento da defesa e dizem que vão recorrer. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o Ministério Público vai pedir de volta o dinheiro de campanha usado por candidatos inelegíveis que decidirem concorrer nas eleições deste ano e não conseguirem manter na Justiça o registro da candidatura. Com o fim do financiamento empresarial das campanhas no ano passado, foi criado um fundo eleitoral de quase 2 bilhões de reais em dinheiro para o uso dos partidos. Dodge disse que o MP terá uma atuação firme, cuidadosa e presente nos casos dos candidatos inelegíveis. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as férias do petista José Dirceu na Bahia. Condenado em segunda instância a 30 anos e 9 meses de cadeia, José Dirceu deveria estar atrás das grades. Mas ele desfruta, veja você, de uma temporada de férias. Graças à generosidade da segunda turma do Supremo, que o libertou no mês passado, o ex-chefão da Casa Civil de Lula trocou a hospedaria da Papuda, o presídio de Brasília, pelo conforto da casa de um empresário companheiro no interior da Bahia. Dirceu passeia, se reúne com políticos locais e até dá entrevistas. No Brasil, os crimes praticados acima de um certo nível de poder e renda não costumavam ser punidos. A Lava Jato melhorou o que era muito ruim, mas a situação continua precária. O baixo risco de punição, sobretudo da criminalidade de colarinho branco, funciona como um incentivo à prática generalizada dos crimes do poder. Quem olha para as alianças eleitorais de 2018 percebe que ainda é grande a quantidade de corruptos em plena atividade. Ao libertar Dirceu, que coleciona sentenças no Mensalão e no Petrolão, a segunda turma do Supremo revela que no Brasil continua sendo mentirosa a tese segundo a qual o crime não compensa. É que quando compensa, ele muda de nome. Quando a punição é inexistente ou cenográfica, o nome do crime é impunidade. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Ivan Valente, deputado federal do PSOL, sobre as eleições de outubro. 4 empresários e uma analista da Receita Federal foram denunciados pelo Ministério Público por fraude que pode ter gerado um prejuízo de 99 milhões de reais. Entre 2014 e 2017, na Delegacia Especial de Pessoas Físicas de São Paulo, a funcionária da Receita teria alterado vários documentos de arrecadação tributária, além de inserir dados falsos no sistema para poder transferir créditos de vários contribuintes
para 4 empresas envolvidas no esquema. Essas empresas, então, vendiam o serviço de assessoria tributária para as vítimas recuperarem o crédito perdido, cobrando um percentual. Os denunciados vão responder por lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa, corrupção ativa, passiva e estelionato. Ele e o irmão gêmeo nasceram há 68 anos aqui na capital paulista. Os dois começaram a desenhar ainda crianças. O irmão, 5 minutos mais velho que ele, estudou na USP, mas a vida de arquiteto não o atraiu. Ele preferiu se dedicar aos cartoons e às caricaturas políticas, tendo atuado nos principais veículos da imprensa. Outra grande paixão é a Vila Madalena, bairro em que sempre morou. Por isso, Paulo Caruso é um personagem que é a cara de São Paulo. Cuidado! Se não quer virar desenho, não vai ficar muito tempo em frente a ele. Entre canetas, pincéis e tintas, Paulo Caruso registra um mundo no papel. Tudo que vê tem potencial para virar caricatura. Acho que só virou ofício depois de formado em arquitetura. Comecei sem pensar muito, mas com 4, 5 anos de idade eu desenhava sem parar. Eu e meu irmão, né? Um na frente do outro. O que era para mim, né? Uma paixão, uma diversão, acabou virando uma profissão. Chico, o irmão gêmeo, também é gêmeo na função, cartunista. E tamanha semelhança, só podia virar sátira. Quando não em desenho, em forma de música, outra produção em série. Chame meu nome pelo sobrenome, aí você pode acertar. Seu Paulo não, seu Chico, seu Paulo, seu Chico. Somos filhos únicos, estrelas sem par. Gêmeo é uma coisa, realmente, o meu irmão que diz que é uma piada da natureza, daí para ser humorista é um pulo. Além da música e, claro, do desenho, uma marca importante na biografia do Paulo Caruso é a intimidade com a cidade de São Paulo, especialmente aqui na Vila Madalena. É claro que ele aprecia um bom ambiente boêmio, mas a gente está aqui num bar porque esse lugar é especial. Aqui vivia a mãe dele. A gente viveu aqui de 1951 até mais 20, 25 anos, fiquei nessa casa aqui. Me lembro, inclusive, dessa cena, a gente brincando aqui no quintal. Isso aqui era um quintal gramado, tipo a casa era lá para dentro, onde está a construção central do bar. A vizinha gritando na porta, Dona Marina, põe os meninos para dentro que o Getúlio se matou, em 1954, né? Eu já estava aqui, já era testemunha da história. Por aqui as ruas são cheias de lembranças. Cada casa, cada padaria, cada bar tem uma história. O Paulo sempre morou por aqui, em vários endereços. Do tempo de banda de garagem ao de homenageado no bar. Isso aqui para mim é uma espécie de igreja, né? É um culto que eu pratico regularmente, coisa do tipo de celebrando a imagem das pessoas que... Algumas nos deixaram, mas outras estão presentes. O público que frequenta aqui é outro público. A música é outro estilo, mas no fundo isso cria uma conexão, né, entre as várias gerações e homenageia e celebra, né, a lembrança do Pasquim. Né? Os traços cheios de bom humor e críticas fazem sucesso quando Paulo participa de programas de TV ou nos jornais e nas revistas. Já passou por grandes veículos e é conhecido por retratar políticos e personalidades. O que ainda está borrado nessa história é como se vive de desenho num mundo com tanta tecnologia. Tem saído muitas crônicas a respeito disso, que os artistas estão perdendo o espaço, a visibilidade, tudo. Mas, no fundo, eu acredito que tem essa coisa da adaptação a um novo meio de expressão, que é o meio digital, que tem essa vantagem de você pode associar ao desenho o movimento, né? A música, o som. O futuro pode até estar incerto em termos trabalhísticos, mas Vila Madalena, Bar e Toque, esses estão definitivamente resolvidos. É o que eu chamo de TOC, transtorno obsessivo caricatural, né? Não paro, o tempo inteiro eu estou desenhando. Os juros do cartão de crédito e cheque especial caem em junho, mas estão próximos de 300% ao ano. A taxa média do cartão de crédito rotativo para pessoas físicas recuou 11,7 pontos percentuais para 291,9% ao ano em junho, a mais baixa desde setembro de 2014. No cheque especial, os juros passaram para 340,9% ao ano no mês passado, a menor desde março de 2016, uma queda de 7 pontos percentuais. Na Zona Sul de São Paulo, um comércio se destaca dos demais. E não se trata de um prédio com arquitetura moderna, nem luxuosa não, viu? O espaço é um depósito de ferro velho
que nunca passa despercebido. É impossível não olhar. São mais de 100 bonecas de todos os tamanhos e cores. Elas tomam conta da fachada do Ferro Velho na Avenida Carlos Lacerda, no bairro do Campo Limpo, zona sul da capital. Uma decoração que chama a atenção, nem sempre da forma esperada. Onde que passa que fala assim, coisa horrível. Sinistro. Olhando de perto não dá para discordar dessas opiniões. Algumas bonecas são mesmo assustadoras, mas apesar do estado de conservação, muitas delas são até simpáticas. E tem quem goste. Eu acho muito interessante. É uma arte, para mim é uma arte. Os modelos variam. Tem ruiva, negra, loira, estilo fashion, pedrita, dama vitoriana. E todas estão ali por causa de uma brincadeira do dono do depósito. Eu coloquei uma boneca, né, que é para tirar o sarro de um funcionário que eu tinha aqui, né? Aí o pessoal passou na rua e começou a falar, ô, isso daqui é sua irmã. Não, é sua tia. E o pessoal foi se engraçando com isso. Isso foi há quase 10 anos. Os moradores do bairro acharam engraçado e começaram a doar bonecas para o Paulo. E ele foi colocando todas na fachada. Virou uma marca do Ferro Velho. Se quer alguma coisa, vai lá no Ferro Velho das bonecas que você arranja. Já com fama no bairro, além de bonecas, o comerciante começou a ganhar e recolher também outros brinquedos. Carrinhos, personagens de desenho animado, bonecos de jogadores de futebol, mas principalmente os preferidos dele, super-heróis. Hulk, Wolverine, Homem-Aranha, Batman, The Flash. Não tive, né, na minha infância, talvez não tive esse prazer de ter tanto brinquedo na minha vida. E o que começou como uma brincadeira, virou hobby, se transformou sem querer numa estratégia de marketing, agora é uma paixão. O Paulo se apegou tanto a cada uma dessas peças que, mesmo não tendo mais espaço nessa área onde funciona o escritório do Ferro Velho, ele continua a receber e guardar cada brinquedo que chega por aqui. Com isso, a coleção não para de crescer. Pelos cálculos do dono, já são cerca de 8.000 itens. O aviso na plaquinha mostra que ele não está disposto a se desfazer de nenhum. Mas não é bem assim. Há 2 casos em que o Paulo pode abrir mão de algum brinquedo. Tem colecionadores que vêm aqui, né, ver coisas mais antigas, eles querem adquirir. Aí eu vendo. Também tem as crianças, né, que aí você não tem como mudar, né. Chorou, eu sou igual eles, então toma, vai, leva. E para quem quer saber se ele acha a decoração do depósito bonita ou não, se pensa em um dia ganhar dinheiro com a coleção, a resposta é simples. Ser lembrado por alguma coisa que você está fazendo. Eu gosto de ver a pessoa que gostou do que eu gosto também, né? Que possa transmitir algum tipo de emoção para ela, né? O ministro da Saúde, Gilberto Ock, disse hoje que houve atraso na produção e distribuição da vacina contra a meningite C, mas que a situação deve ser normalizada na semana que vem. O ministro falou sobre a falta da vacina durante o lançamento da campanha de aleitamento materno na sede da Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília. Segundo o Ministério da Saúde, as doses estão sendo distribuídas aos estados, mas de forma reduzida. Em São Paulo, a vacina está em falta em alguns postos. Houve um problema de fornecimento de matéria-prima com o laboratório que prepara essas vacinas, mas isso está sendo regularizado até o início nos próximos 15 dias, nós vamos ter essa regularização e as vacinas estão sendo entregues, nesse caso, da meningite. A vacina contra a meningite C faz parte do Programa Nacional de Imunizações e deve ser aplicada em bebês aos 3 e 5 meses, com reforço quando a criança completa 1 ano. A meningite é uma doença grave que causa inflamação de membranas que envolve o cérebro e a medula espinhal. Durante o evento, que contou com a presença da madrinha da campanha, a atriz Sharon Menezes, que compareceu com o filho Benjamin, de 9 meses, Gilberto Ock disse ainda que a meta do governo é ampliar o número de salas de amamentação nos órgãos públicos e nas empresas privadas. Nós estamos incentivando e fazendo esse trabalho para que essas empresas possam destinar um pequeno espaço para que a mãe possa continuar a fazer o aleitamento da criança, mesmo depois da licença maternidade. Então é importante que não só o governo federal, o governo do estado, os governos municipais se envolvam nessa campanha, mas também as empresas. O presidente Michel Temer encerrou hoje a participação dele na cúpula do BRICS, em Joanesburgo, pregando proximidade comercial do Brasil com os países africanos.
Ele se encontrou com líderes de várias nações do continente, mas deixou a reunião mais cedo para retornar ao Brasil e garantir que os presidentes da Câmara e do Senado não fiquem inelegíveis. Logo de manhã, Temer participou de uma reunião fechada com 5 líderes do BRICS, na qual foi feito um balanço do futuro do bloco e dos 10 anos da cúpula, formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois, os líderes se juntaram para a foto oficial e seguiram para as reuniões ampliadas, que contaram com a participação dos chefes de Estado convidados, como Argentina, Jamaica e Turquia. O último evento do presidente foi um encontro aberto com países africanos, em que ele defendeu maior integração cultural e comercial das nações do continente com o Brasil e o Mercosul. Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. Temer deixou a reunião com os países africanos mais cedo, sem ouvir os discursos dos convidados. O motivo, segundo o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, foi de ordem política e de interesse partidário do presidente brasileiro. O presidente tem que estar no Brasil em tempo do presidente do Senado poder entrar no território nacional. E sem correr o risco de ficar inelegível. O presidente do Senado tem uma reunião amanhã, que é a convenção do MDB no seu estado, e ele precisa estar lá a tempo. Mas não houve prejuízo, porque o que o presidente Temer tinha que fazer, ele fez aqui nessa reunião. Pois é, e por causa das viagens presidenciais do Michel Temer, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira do MDB, também fizeram nos últimos 3 meses viagens que custaram cerca de R$250 mil aos cofres públicos. A manobra deles foi para evitar que ficassem inelegíveis. Maia e Eunício foram a outros países em viagens oficiais nos períodos em que o presidente Michel Temer também não estava no Brasil. Os presidentes da Câmara e do Senado não receberam os valores pelas diárias a que tinham direito por essas viagens. Porém, o dinheiro foi gasto em diárias e transporte de parlamentares e servidores que os acompanharam. A manobra foi usada porque, na ausência de Temer, Eunício e Maia teriam que assumir a presidência da República. Sendo assim, ficariam inelegíveis e não poderiam concorrer nas eleições de outubro. Durante a ausência de Temer, quem assumiu o governo foi a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Apesar dos 2 parlamentares alegarem que abriram mão das diárias, as viagens geraram ônus aos cofres públicos. Uma delas, que Eunício fez ao Japão, foram gastos mais de R$40 mil. Em outra, de Maia ao Panamá, o custo só com diárias ultrapassou R$50 mil. As viagens foram classificadas como importantes por Eunício e Maia. O eclipse lunar mais longo do século também pode ser visto aqui no Brasil, viu? Recife é a capital onde o fenômeno começou a ser visto mais cedo, a partir das 5h15 da tarde. Aqui em São Paulo, o eclipse foi visto a olho nu logo depois. No Parque Ibirapuera, teve gente que levou o telescópio para ver a lua de sangue. São 4h30 da tarde. Está começando agora a fase total do eclipse lunar, quando a Lua fica completamente tomada pela sombra da Terra. Neste momento, o nosso planeta está entre o Sol e a Lua num alinhamento perfeito. Mas não dá para ver porque a Lua ainda não nasceu, o que aqui em São Paulo só vai acontecer daqui a 1h10. Mas já tinha fila para acessar os telescópios que o pessoal do Planetário de São Paulo levou para o Parque do Ibirapuera. Esperamos ver a lua de sangue. Bem de pertinho? Bem de pertinho, bem sangrenta. O nome vem do tom avermelhado, efeito produzido pela luz do Sol, que chega até o satélite natural do nosso planeta por meio da atmosfera da Terra. Como mostram essas imagens captadas pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, em várias partes do mundo. Em São Paulo, as nuvens no horizonte adiaram a visão do eclipse. Quem esperava a lua nascer no horário marcado ficou meio frustrado. Fazer o quê? A ciência. Não tem problema, mas a lua vai aparecer ainda, então é isso. Vamos curtir o parque pelo menos, né? Só às 6h20 da noite, já saindo da sombra mais escura da Terra, no início da fase parcial do eclipse, foi que a Lua começou a aparecer.
Agora ela vem. Tá bonita? Tá linda. A gente fica emocionado. A gente vê todo dia, só que a gente não dá importância, não dá valor. E hoje tá todo mundo aqui olhando pro céu, vendo a beleza do luar. A nossa semana vai terminando quente, ensolarada e o problema sem chuvas em todo o estado de São Paulo, até aqui na capital. E com o fim de semana se aproximando, todo mundo quer saber do tempo para se planejar, né? Vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Mentana. Nesse fim de semana, quase todo o Brasil vai contar com tempo firme e ensolarado. E a previsão de chuva vale para os extremos. Ainda no norte, por causa do ar quente e úmido, e no sul, tá aí uma novidade. Uma frente fria avança e provoca chuvas desde cedo no Rio Grande do Sul e nas outras áreas da região a partir da tarde. Vamos ver onde vai dar praia nesse sabadão? Olha só, em Floripa a máxima chega aos 26 graus amanhã, em Vitória aos 29, no Rio de Janeiro céu de brigadeiro com calorão na casa dos 33 graus e na capital baiana chuvinha rápida e máxima em torno dos 28 graus. Para São Paulo, sem novidades para amanhã, o ar continua seco e as temperaturas altíssimas. Como a gente vê no mapa, o sol predomina em todas as regiões paulistas e olha o calor em pleno inverno. Os termômetros chegam à marca dos 32 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e aos 33 em Presidente Bernardes. Em São José do Rio Preto e também na cidade de Araraquara, faz até 31 graus amanhã. E no litoral teremos máxima em torno dos 29 em Santos e também em Caraguatatuba. E pode contar com esse calorão também aqui na capital, viu? Mas a boa notícia é que há chances de chuva por aqui a partir de domingo à noite. Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde na casa dos 28 graus. Aí no domingo a máxima vai aos 29, mas já pode chover à noitinha e essa chuva se mantém na segunda-feira a qualquer hora do dia e aí a temperatura cai, ficando entre 15 e 25 graus. Lá na Europa, o calor do verão neste ano deixa vários países em alerta. Em Paris, fez quase 40 graus. A prefeitura da capital francesa limitou a velocidade dos carros para não piorar a poluição. Na Inglaterra, esta é a semana mais quente do ano e os meteorologistas alertam que os termômetros devem passar dos 38,5 graus. O verão mais quente no Reino Unido em 2003 matou quase 2.200 pessoas. Os incêndios florestais em vários países também aumentaram, com o verão seco e muito quente. Na Grécia, já são mais de 80 mortos em incêndios que destruíram parte dos vilarejos a oeste da capital, Atenas. Na Suécia, grandes incêndios estão fora de controle no centro, no norte e no sul do país. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Europa atravessa nesse finalzinho de julho um dos períodos mais quentes da história. Quentes no sentido meteorológico da palavra. Em Paris fez hoje 40 graus e em Madrid fará na semana que vem uns 42. O calor favorece os incêndios florestais, como vocês acabaram de ver. Aquele que aconteceu na Grécia matou há alguns dias 83 pessoas. E o incêndio da Suécia transformou em cinzas 25 mil hectares de vegetação. Pois bem, hoje a BBC publica a primeira conclusão de um estudo feito por universidades europeias sobre a história do clima nos últimos 100 anos. Os pesquisadores são categóricos. Em razão do aquecimento global provocado pelo efeito estufa, multiplica-se por 2 a chance de uma determinada região enfrentar temperaturas muito extremas. O estudo levou em conta a variação dos termômetros em 7 países em que estão acima da faixa do Mediterrâneo, como a Holanda, Suécia e Dinamarca. Esses países já digitalizaram dados meteorológicos captados desde o início do século XX. Uma das conclusões principais da pesquisa, diz um professor da Universidade de Oxford, é que a poluição provocada pela atividade humana nos coloca todos a caminho do precipício. Não há muita surpresa nessa conclusão. Ela já estava nas pesquisas da ONU que levaram à redação do Acordo do Clima, assinado em Paris em dezembro de 2015, e do qual os Estados Unidos se retiraram depois da eleição de Donald Trump.
Acontece que não é apenas uma questão de ponto de vista. Os que não acreditam na relação entre o homem e o aquecimento global podem colocar o mundo no rumo de uma tragédia. Com o derretimento da camada de polar, o aumento do nível dos oceanos vai crescer. Ilhas e terras do litoral ficariam submersas. Esse cenário não é terrorismo ecologista, é uma previsão científica preocupante e que a Europa, nesse verão, do hemisfério norte, está experimentando sob a forma de um aperitivo. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Equador negocia a saída do criador do Wikileaks, Julian Assange, da embaixada em Londres. O presidente Lenín Moreno anunciou que continuam as conversas com as autoridades e advogados britânicos para que a saída de Assange da embaixada, onde está desde 2012, seja feita de forma diplomática e através do diálogo. O Equador asilou Assange quando ele corria o risco de extradição para a Suécia para ser interrogado sobre supostos assédios sexuais. Essas alegações já foram retiradas, mas Assange seria preso pela polícia britânica se deixasse a embaixada por violar condições de fiança. Essa prisão pode levar à extradição dele para os Estados Unidos por publicação de segredos diplomáticos e militares pelo Wikileaks. Assange pode ser preso e condenado à prisão perpétua. O ministro Dias Toffoli atendeu um pedido da defesa e suspendeu a inelegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres, do DEM, cassado em 2012. Com essa decisão, Demóstenes pode ser candidato nas eleições de outubro. Para Toffoli, as provas que embasaram a cassação do ex-senador acabaram anuladas pela Justiça. Raquel Dodge, procuradora-geral da República, enviou um parecer ao STF afirmando que a decisão afronta a soberania do Legislativo, pois permanece em vigor a resolução de 2012 do Senado que decretou a perda do mandato de Demóstenes, que está inelegível até 2027. Domingo, às 11 da noite, o programa Hora do Voto recebe Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com participação do comentarista de política internacional do Jornal da Gazeta, João Batista Natali. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas do PSOL nas eleições. Nosso entrevistado é o deputado federal Ivan Valente, que já foi presidente nacional do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Muito obrigada, Ivan Valente, por estar conosco. Eu lembro que Ivan Valente está já no quinto mandato. Quinto mandato como deputado federal. Bom, Ivan Valente, o PSOL tem nome expressivo, Guilherme Boulos, como candidato à presidência da República. E vocês têm também nomes de políticos com atuação importante no Legislativo, que estão aí candidatos à reeleição. Mas como é que o PSOL vai superar a dificuldade de, por não ter aliados, pouco tempo no horário eleitoral em TV, e também a questão dos recursos, né? Pelos recursos que são pequenos. O partido luta com essa dificuldade. Como é que isso tudo pode ser superado para que nomes importantes que vocês têm, que são competitivos, tenham chance? Não, Marília, primeiro eu queria colocar que a reforma política que foi feita lá, ela congelou a política, né? Porque os grandes partidos têm mais dinheiro, mais tempo de TV. Está aí a decisão do Centrão de apoiar o Alckmin e ganhar metade do tempo de TV, né? Agora, nós do PSOL estamos acostumados com poucos recursos, porque nós nunca recebemos recursos de empresários. Então, para nós, até o fundo eleitoral, que nós votamos contra, entende? Ele é razoável para o tamanho do partido. Lógico que não se compara com os grandes partidos, porque é proporcional. Agora, o PSOL, eu acho que ele tem, digamos assim, características e uma capacidade de se comunicar baseado no seu programa de mudança, na coerência e na ética na política. Eu acho que isso é um capital político enorme para disputar corações e mentes, além de ter uma bancada federal que talvez seja a mais expressiva do Congresso Nacional. Que expectativa que vocês têm para esse ano de eleição de deputados, de aumentar a bancada? Certamente, Maria Lídia, porque primeiro tem a cláusula de barreira, que precisa ser superada.
né? Razão pela qual os atuais parlamentares têm um papel importante na puxar a legenda, né? Mas a expectativa do PSOL é dobrar a bancada federal. Dobrar? Dobrar a bancada federal, porque só no Rio de Janeiro nós temos condições de puxar de 5 a 6 deputados, né? E vamos aqui em São Paulo também esticar, já tem o meu mandato, o mandato da Luísa Erundina, são nomes já conhecidos e pretendemos avançar também. E em vários estados da federação temos candidaturas competitivas. Bom, agora uma outra questão é de aliança, né? Vocês não fizeram aliança com outros partidos, mas aí eu já nem falo mais da questão de campanha. Na hipótese do pessoal conseguir eleger o presidente da República, como é que vocês vão governar sem uma base parlamentar aliada? Acredita que isso seja possível? Bom, quando eu vi ontem a mesa do Alckmin com aqueles partidos aliados, né, e todos ali realmente processados ou indiciados, eu tive a certeza que eu não quero o apoio daquela base parlamentar, né? Aquilo ali só atrapalha. Agora, uma mudança social para valer, né, votar numa proposta do PSOL significa também querer mudança social, eleger parlamentares que são mais à esquerda, que são comprometidos com os direitos dos trabalhadores. Agora, mais do que isso, é preciso que a gente mude a lógica do presidencialismo de coalizão. Ou seja, chegar lá e negociar com partidos políticos apenas. É preciso ter pressão popular de baixo para cima. E é assim que a gente acredita que é possível governar, porque se for só no toma lá da cá do Congresso Nacional com estes partidos atuais, fisiológicos, clientelistas e corruptos, é difícil governar, e nós sabemos disso. Nós queremos mudar isso, nos comunicando com a sociedade. Bom, agora uma outra questão. Você mencionou partidos de esquerda, você mencionou a esquerda. Fala-se muito na importância, na necessidade de uma união dos partidos de esquerda, da escolha de um nome, de um candidato que represente esses partidos, um único candidato, para ser mais competitivo e ter chance de chegar lá. Eu pergunto, o PSOL abriria a mão do seu candidato à presidência da República? Isso considerando as pesquisas no ponto em que estão, vamos dizer, para se unir em torno de um Ciro Gomes, por exemplo, Guilherme Boulos deixaria de ser o candidato do PSOL? Vocês têm abertura para isso? Olha, o melhor candidato, digamos, é o seu. O nosso é o Guilherme Boulos, ele já está registrado, nós temos um programa, um projeto, uma ideologia e uma história, né? Agora, nós respeitamos todas as alternativas de oposição. Eu não vou chamar nem todos de esquerda, entende? Então, respeitamos as outras candidaturas, mas o cenário político hoje é muito imponderável, né? Por exemplo, o próprio PT, ninguém sabe quem é o candidato do PT. O Ciro Gomes é candidato, tem a candidatura da Manuela Dávila, etc. Certamente, num segundo turno, haverá... No segundo turno, mas no primeiro turno, tem abertura para... Não, eu acho que... O Boulos desistiria? Não. Em hipótese nenhuma, o Boulos desistirá. Nós manteremos uma candidatura que tem uma proposta, tem um projeto e estará nos debates de televisão. Isso que eu queria reforçar, porque foi uma vitória nossa na reforma política. Quer dizer, ter mais de 5 deputados foi uma batalha lá, participar dos debates. E a gente sabe que nos debates nós temos condições de expor ideias, propostas que interessam ao povo brasileiro. Bom, você falou no Guilherme Boulos, aí o candidato à presidência do PSOL. É um líder conhecido, é coordenador nacional do MTST, líder do MTST, aí naquela ação que marcou muito esse movimento social, que é a ocupação de propriedades privadas no sentido de pressão do poder público para a construção de moradia, certo? Agora, se o candidato do PSOL, o Guilherme Boulos, for eleito presidente da República, o PSOL vai incentivar as ocupações ou vai reprimi-las? Bom, primeiro, se o PSOL chegar ao governo, ele vai fazer uma reforma urbana, né? Porque aí nós estaremos no poder, entende? E certamente
nós vamos ouvir os necessitados, assim como nós vamos fazer uma reforma agrária, que nunca foi feita no nosso país. Agora, eu acho que o Guilherme Boulos é um candidato preparado politicamente, programaticamente. E ele vem de um movimento que sente a necessidade da cidadania, ou seja, o que é a residência, a casa, a dignidade de uma pessoa. Ele tem uma casa para morar, para criar os seus filhos, para educar os seus filhos. Então, eu acho que essa experiência de luta, ela é importante, ela tem que ser valorizada, essa experiência. Mesmo vocês lembram dessa ocupação em São Bernardo do Campo, que terminou bem, porque as famílias foram para lá e foi resolvido da melhor forma, negociada. A última pergunta, no seu entender, qual é a prioridade primeira do presidente da República eleito em outubro deste ano? Seja ele de que partido for. Eu não posso dizer qual é a prioridade de quem vai ser eleito. Em termos de necessidade do país, qual deverá ser? A primeira coisa que nós faríamos, Maria Elisa, era fazer um plebiscito popular para revogar a PEC do teto de gasto, ou seja, esse esmagamento do gasto público, né? Porque isso não gera emprego, não desenvolve o país, não distribui renda e ainda esmaga o dinheiro para a educação, para a saúde. E a segunda seria também um plebiscito para o povo optar sobre a reforma trabalhista no nosso país, para revogá-la, porque é uma degradação, uma precarização do trabalho que nos parece uma grande injustiça com a classe trabalhadora brasileira. Muito obrigada, Ivan Valente. Uma boa noite. Eu que agradeço, Maria Elida. Obrigado. Gamberini. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou por fraude à licitação, associação criminosa e falsidade ideológica Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário do governo de Geraldo Alckmin, do PSDB. Laurence, que ocupou a pasta de Logística e Transportes e foi presidente da Dersa, está preso desde junho por suspeita de favorecer empreiteiras nas obras do trecho norte do Rodoanel. Também foram denunciadas outras 13 pessoas. As apurações iniciais apontam prejuízos de mais de 600 milhões de reais aos cofres do Estado. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo foi derrotado ontem pelo Grêmio e perdeu a oportunidade de ocupar a liderança da competição. Vamos ver os gols. Em Porto Alegre, o São Paulo partiu para cima do Grêmio nos primeiros minutos e conseguiu abrir o placar na falha do zagueiro Jeromel. Arboleda aproveitou o vacilo e deixou Diego Souza na cara do gol. 1-0 São Paulo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Everton recebeu na esquerda, balançou na frente de Militão e soltou a bomba para deixar tudo igual na arena. No segundo tempo, o próprio Militão errou na saída de bola e ela sobrou nos pés de Everton. Como no primeiro gol, ele tirou a marcação do lateral e bateu para definir o resultado. E ficou nisso. Grêmio 2, São Paulo 1. Temos que continuar, estamos em uma boa posição e lutando por estar nos primeiros lugares, então no da el tiempo para lamentar muito, porque estamos ya domingo, tenemos que jugar otro jogo y tenemos que focalizarnos e tentar ganhar el próximo. Um prédio restaurado no coração da cidade de São Paulo vai acolher 80 moradores de rua por semana. A medida é uma resposta a um pedido do Papa Francisco. A repórter Carla Rodeiro está na Praça da Sé e tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Pois é, em 2016, o Papa Francisco pediu um gesto de misericórdia a todas as dioceses do mundo. E em São Paulo, o gesto foi esse, a reforma do edifício Nazaré, que fica na Praça da Sé e que custou 2 milhões de reais e foi financiada por empresas privadas. O prédio pertence à Diocese de São Paulo e foi emprestado à Missão Belém, também ligada à Igreja Católica. O abrigo vai funcionar como uma casa de passagem. O morador de rua pode ficar até 6 dias. E depois desse prazo, quem aceitar é encaminhado para os sítios do interior, onde voluntários ajudam dependentes químicos a se livrar das drogas e do álcool. Com 10 andares, o prédio pode abrigar até 80 pessoas por semana. Mesmo durante a reforma, o abrigo funcionou e só neste ano, 1.500 pessoas passaram por aqui. Dessas, metade aceitou ajuda nos sítios. É com vocês no estúdio.
As contas públicas apresentaram déficit primário de 32 bilhões e 800 milhões de reais no primeiro semestre. Isso representa que as despesas do governo superaram, neste valor, as receitas com impostos e contribuições. Apesar do rombo, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que é o melhor resultado em 3 anos. A economia dos Estados Unidos cresceu fortemente no segundo trimestre, graças, em parte, ao medo da taxação de produtos pelos chineses. A taxa anualizada do segundo trimestre foi de 4,1%. O crescimento foi atribuído ao aumento do consumo, da exportação de soja e mais gastos do governo, segundo o Departamento do Comércio americano. Os fazendeiros dos Estados Unidos anteciparam os embarques de soja para a China para evitar as novas tarifas comerciais. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. 370 mil reais em dinheiro vivo na casa de uma auditora da Receita Federal. Mércia Trajano é suspeita de receber propina para livrar uma empresa de multa milionária. A Dersa vai à justiça contra Paulo Preto por desvio de dinheiro no Rodoanel. O ex-diretor da estatal paulista é investigado por corrupção durante governos tucanos. Temer se reúne com líderes da China, Rússia, Índia e África do Sul. O encontro de cúpula do BRICS faz um balanço do bloco e planeja ações futuras. Menos da metade dos carros roubados ou furtados voltam para os seus donos. A venda de peças em desmanches e as fraudes com documentação desafiam a polícia. O mais longo eclipse lunar do século mobilizou astrônomos amadores em todo o país. O Parque Ibirapuera virou observatório para admirar a lua de sangue, um fenômeno raro. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite e até segunda. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes.